Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto, eu sou Jacinto Malungo. O mundo é um lugar imprevisível e as crises podem surgir a qualquer momento. É por isso fundamental que países adotem medidas proativas para salvaguardar as suas economias. Angola é um país, como todos sabemos, altamente dependente das receitas provenientes do petróleo, do gás e dos diamantes, que representam 98,8% das nossas exportações. Este dado é o primeiro indicador de que a diversificação da economia, apesar dos muitos programas que existem, é ainda uma miragem. E o país continua vulnerável às flutuações de preços e choques de abastecimento. Criar uma economia mais robusta passa por diversificar a economia, promover o empreendedorismo e a inovação, atrair investimento privado, investir no desenvolvimento do capital humano, promover a integração regional e o comércio e manter um ambiente macroeconómico estável. Mas isto é só retórica. Vamos, neste Direto ao Ponto, responder à pergunta: como Angola está a preparar a sua economia para eventuais crises mundiais? O economista Job de Sousa é o nosso convidado nesta edição. Job, boa noite e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estarmos aqui no Direto ao Ponto. Boa noite, Jacinto. Boa noite, telespectador. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Job, nós vamos começar por perceber os tipos de crise que existem e é provável, sempre é provável que um país como Angola passe por este tipo de crises. Daí ser tão relevante abordar as maneiras como o nosso país se pode preparar para lidar com estas crises. Vamos começar olhando precisamente para os tipos de crise. Sim, como disse, o mundo hoje está interligado entre as economias e fazer o diagnóstico da crise é sempre fundamental para que possamos saber quais são os instrumentos a utilizar para combater esta mesma crise, né? Nós, naturalmente, falamos de crise, só falamos de crise quando estamos em crise e é necessário antever as questões da crise para que na altura que ocorra a crise estamos mais preparados e conseguimos também é isto, instruir ou utilizar políticas para que possamos combater. Para isso aqui temos normalmente 4 tipos de crises econômicas e financeiras que surgem entre os países e a começar com a crise bancária. Foi a crise mais recente tivemos em 2008. Tivemos agora uma tendência de crise em 2023 nos Estados Unidos com a falência de alguns bancos, muito ligada à questão da crise bancária, muito ela por via da redução dos ativos ou essencialmente de uma especulação imobiliária. A crise bancária desce por estes dois fatores e isso de certa forma também pode fazer com que os países daí despoletam por outros níveis de crise. A crise monetária e cambial, esta é muito mais derivada por uma ofensiva especulativa nos níveis de preço. Nós tivemos essa crise em 2015, depois de 2014, 2015. Tivemos esta crise em 2020, é preciso recordar isso, depois da desvalorização que houve com a introdução do IVA e desvalorização da moeda em outubro de 2019, adicionando a questão pandêmica, tivemos uma crise muito voltada na questão da crise cambial. E aqui, Malungo, para dizer, Angola, em grande parte, os choques de crise em Angola começam essencialmente na questão cambial. Este é o ponto da crise em Angola. E temos a seguir a crise da dívida interna, é muito ligada ao endividamento que os países fazem por via dos déficits orçamentais. Os orçamentos têm déficit. Um problema quase que crónico já, né, no nosso orçamento, por exemplo. Sim, nós temos aqui é mais recente, desde 2020, com os orçamentos em déficit, e na medida em que o país vai se endividando e não tendo capacidade financeira para pagar, pode naturalmente entrar numa crise da dívida interna. Mas aqui é muito difícil, porque em caso de insolvência por parte do governo, a maior, ou se calhar a decisão mais arriscada a ser tomada
é muito ligada à emissão monetária. Daí que a liquidação em moeda nacional, então dificilmente os bancos ou os governos assumem para este crise cenário interna, porque pode, em último rácio, emitir moeda e assumir como risco a questão inflacionária. A crise da dívida externa é essencialmente a mais ligada também para a nossa economia, fruto da dependência, como disse na peça, que o país tem face ao mercado externo. A crise da dívida externa é muito ligada à incapacidade dos países em fazerem face aos seus compromissos no exterior, ou seja, a dívida externa, e também a uma grande ofensiva de desvalorização da moeda. O que estamos a dizer se houver uma redução acentuada das receitas por via das exportações, naturalmente teremos menor capacidade de arrecadar receitas em moeda externa. E isto, face aos nossos compromissos, quer de importar, quer de assumir com os credores internacionais, pode então levar a uma ofensiva na desvalorização cambial e que pode tornar também uma economia crise. E aqui já, para recordar, gostaria que centrássemos a nossa atenção nestes dois tipos de crise, a crise monetária cambial e a crise da dívida externa, que eu entendo que são os dois choques principais na economia angolana que naturalmente concentram os nossos choques e sofrem sobretudo por causa do petróleo. E é aí onde vamos, no próximo slide, que tem que ver com o crescimento da economia angolana versus o mercado petrolífero. Na verdade, se o petróleo estiver mal, está também mal a nossa economia, e é esta proposta que aparece no slide a seguir. Sim, nós temos uma correlação direta dos indicadores econômicos em Angola, em que quando os níveis de petróleo estão acima de $60, há uma folga do ponto de vista de crescimento econômico. E quando os níveis de petróleo estão abaixo desse patamar, inicialmente temos alguma dificuldade. E a pergunta que nós podemos colocar é até quando vamos continuar com esta dificuldade ou a viver este cenário, porque naturalmente que o petróleo não vai continuar a estar nos níveis que está hoje. O mundo está a viver uma crise energética por via do aumento dos preços dos barris de petróleo, e é natural que as economias avançadas, as economias europeias, precisam que o preço do petróleo esteja abaixo de $80, $60. Isto vai dar alguma folga para as economias avançadas e as economias europeias, enquanto para nós aqui vai trazer algum problema. Este gráfico traz uns dados do crescimento e da economia de 2014 a 2022. Eu penso que aqui houve houve aqui um erro. É de 2014 a 2022. É de 2014 portanto, a 2022, sim. Onde está de 2014 é acrescentar mais um número até chegar a 2022 neste lado. Mas ficarmos fixos aqui aos gráficos, o que temos é o PIB não petrolífero maioritariamente no vermelho. Sim, na realidade o PIB não petrolífero começou a crescer em 2021. O cenário que temos do PIB não petrolífero começou a crescer em 2021, mas ao longo desse período começou a estagnar. E quando o PIB petrolífero começou a estagnar, desde 2015 e 2016, porque aqui ainda conseguimos algum impacto que trouxemos de 2013, mas depois de 2014, quando começou a vir a queda, o PIB petrolífero a cair, naturalmente o PIB não petrolífero começou também a cair. O próximo gráfico que vamos ver agora também é sobre o crescimento da economia angolana versus o preço do petróleo, mas aqui temos uma outra perspectiva. Sim, na realidade é associarmos os cenários. Nas épocas em que a economia começou a crescer, tendencialmente vemos preços do petróleo acima de $60, como disse. Em 2015 tínhamos os preços já abaixo de $40 e naquele gráfico em 2015 já temos a economia a crescer de forma negativa, e se olharmos para o cenário que a economia angolana, para o cenário do comportamento do preço do petróleo, na medida em que o preço do petróleo está abaixo de $60, $50, são os anos em que a economia angolana esteve em recessão ou em crise. E quando há um aumento do preço do barril de petróleo, como em 2021, 2022, a nossa economia também começou a ter alguma folga e começou a ter algum crescimento. Portanto, este é, como disse na minha introdução, um sinal inequívoco de que a produção nacional é uma miragem. Sim, este é um cenário que mostra essencialmente que nós ainda temos grande dependência relativamente ao petróleo, e devemos ter em conta que o cenário que estamos a viver hoje não vamos continuar,
porque repara, isto está a depender também em grande parte do conflito que está a viver entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra não vai durar para sempre, vai haver negociações, vai haver, de certa forma, a redução das sanções impostas à Rússia. Mas também porque depois, o petróleo pode ser usado como arma de guerra para sancionar precisamente como também, Rússia. Malungo, pode Esta aqui... possibilidade está em cima da mesa e nos afeta diretamente. Naturalmente, concordo consigo, como também pode aqui haver, e repara que a Europa tem uma medida em comprar o petróleo até os $60 para o petróleo russo, é um sinal de que pode haver alguma negociação, aceitarem alguns acordos, e aqui não entrando na questão de geoestratégica e geopolítica, aceitar um acordo com a Rússia, desde que esse acordo possa influenciar numa redução do preço do petróleo, porque é favorável, quer para os Estados Unidos, quer para a Europa, porque essas economias, grande parte do choque inflacionário vem por via de energia. E aí sim teremos alguma dificuldade. Este Temos gráfico... aqui as reservas internacionais e o estoque da dívida externa. Este gráfico, rapidamente, nos mostra que, e é um cenário que, como disse, nas questões das crises, olha-se bastante na crise da dívida externa e na crise cambial. E aqui, olhando na crise da dívida externa, a literatura econômica recomenda que as reservas internacionais líquidas devem cobrir, no mínimo dos mínimos, em média, 30% das reservas internacionais. E nossas reservas internacionais estão a cobrir, no mínimo, 27%. Significa que a nossa dívida pública de 51 mil milhões de dólares e as nossas reservas internacionais em 14 mil milhões de dólares estão a cobrir apenas 27% daquilo que será o rácio reservas internacionais e estoque da dívida. Isto demonstra que ainda estamos muito abaixo daquilo que é o recomendável, porque em face de um choque com redução das receitas externas, há déficit na balança corrente e, naturalmente, aqui pode tender a alguma desvalorização da moeda. É um dos efeitos que pode surgir daí. Olhar agora para as exportações angolanas em 2022, na proposta de gráfico que o Job nos apresenta. Aí é, de certa forma, a relação do tema. Como disse também bem na peça, este gráfico mostra essencialmente aquilo que foi as exportações do país no ano de 2022, para termos uma noção dos setores em que traz receita externa. 94% das exportações, 95% das exportações basicamente é por via do petróleo e gás. Isso significa que a cada $100 que entra no país, $95 é derivado do petróleo e gás. E a cada $3,90 ou cada $4, se quisermos arredondar para positivo, é derivado dos diamantes e apenas $1 é por via das exportações não petrolíferas. Este cenário mostra essencialmente que o Prodeste está a falhar, por exemplo, as exportações ainda estão muito aquilo que é expectável, que é o desejo, e é necessário trabalharmos para mudarmos isso urgentemente, porque havendo uma redução das exportações por via do setor petrolífero, naturalmente as receitas em moeda externa vão diminuir e isto vai criar alguma dificuldade na nossa balança corrente. Este cenário, como disse, mostra uma falha do Prodese em um programa com 51 produtos, mas o que nós estamos a ver é que está a entrar só $1. E repara, Malungo, está a entrar $1 em relação ao Prodese e outros setores. Poderia aqui adicionar a questão dos recursos minerais. Nós exportamos muitas orlas orçamentais. Rochas ornamentais, e se colocarmos aí vai subir ainda mais. E exatamente não está aqui. Podemos chegar aos 99. Os dados em sede de receita ainda é bastante reduzido. Estávamos a exportar madeira e recentemente foi proibido e atempadamente. Também mostra que efetivamente não há captação de receita e em muitos casos também está ligado para aquilo que é chamada exportação informal, que é os exportadores fazem as exportações no mercado externo e depois não declaram os recursos financeiros internamente. Sem incluirmos também, em grande parte, com a costa que o país tem de 1.600.000 km, o potencial do nosso tecido marítimo, que poderia, de certa forma, contribuir bastante para a melhoria daquele rastro de 1%, para ver se chegamos urgentemente nos 10% e depois, nos próximos anos, continuamos a aumentar. Vamos para o próximo slide, mas deixava-lhe aqui uma provocação. Tínhamos tempo para isto já, não é? Sim, tínhamos tempo, mas nunca é tarde. Nunca é tarde e por isso é que o país precisa, a cada dia, fazer alguma inovação para mudar este cenário.
O cenário aqui é outro, agora é das importações. Este cenário das importações, e aqui respondendo à tua provocação, é preciso trazer lá em casa que nós de 2005 a 2011, nós importávamos 109 mil milhões de dólares. De 2012 a 2017, nós importávamos 120 mil milhões de dólares. Este é um período de 5 anos. De 2018 a 2022, nós importamos 129 mil milhões de dólares. Em 2022, importamos 17 mil milhões de dólares, que foi um aumento de 46% face a 2021, que era de 11 mil milhões de 11.900 mil milhões de dólares. Aqui, o combustível representam 23% das nossas importações, alimento representa 16%, que é o grande aposta do governo, está na produção alimentar. Mas quando olhamos, o país gasta mais dinheiro com combustíveis e com maquinarias e equipamentos. E depois nós vamos reparar porque é que gastamos tanto dinheiro em combustíveis, mas há um setor que até tem o potencial de empregar muito, que é o setor da construção, mas temos aí uma fraca importação. Vamos olhar já para o próximo slide, que é a proposta do investimento em refinarias. Pronto, se me permitir, antes de entrar exatamente neste setor e por via do combustível, que é, no meu entender, o setor extremamente importante, porque é o setor que o país está dependente por via das exportações de receita, como também é o setor que o país despende mais recursos em moeda externa para importar bens. Então, se atendemos à questão das refinarias e deixamos de importar os montantes que aqui estão estimados nos nossos cálculos, no nosso estudo, naturalmente o país poderá, nos próximos tempos, estar mais confortável para atender os choques externos, porque esse é o objetivo. Este é o objetivo. E aqui, Job, gostava que me ajudasse a esclarecer aqui esta questão. Nós temos de 2005 a 2011 mais de 10 mil milhões. Sim, de dólares. Isto é de importação. Exatamente. O país gastou a importar gasolina para atender gasóleo, para atender os nossos carros, etc. De 2005 a 2011, 10 mil milhões, aproximadamente 11 mil milhões de dólares. É um valor até superior ao total que seria necessário para investir nestas todas as refinarias. De 2012 a 2000, já consigo responder a sua questão. De 2012 a 2020, o país gastou 2017, perdão, o país gastou 20 mil milhões de dólares, e de 2018 a 2022 o país gastou 11 mil milhões de dólares. Só em 2022 nós gastamos 4 mil milhões de dólares. Significa o quê? Com este montante nós poderíamos fazer todas as refinarias para que o país seja autossustentável na produção de alimentos, de combustíveis e até exportar. Significa que aqui, e atendendo, Luanda está mais. Dos cenários de 2022 para 2025, seríamos capazes de fazer muito mais do que 4 refinarias. Seguindo a sua lógica, seríamos capazes de fazer 13 refinarias. Repara, 3, porque estamos a assumir, não a de Luanda. 13 refinarias. Luanda foi um acréscimo do investimento, porque já há uma refinaria em Luanda, atendendo os níveis dessas refinarias, quer a de Cabinda, quer a de Soy e a de Benguela, com previsões, por exemplo, a de Cabinda em 2023, 2024, estamos assim em dezembro de 2023, mas vamos atender 2024. Estas duas, Soy e Benguela, me parece que estão paralisadas, que não há grande movimentação. E isto é urgente, porque o nosso grande choque de crise deriva da questão petrolífera, e o petróleo é o setor que mais retira dinheiro para o país. Ou seja, em outras palavras, quero dizer, Angola pode ser autossustentável na produção de alimentos, mas se o petróleo baixar a 40, 50 dólares, o país pode ou tende novamente a ir em recessão. Porque a ideia, às vezes, com que se fica é que a diversificação da economia passa por esquecer o petróleo. Exatamente, porque naquele gráfico em que... Na verdade, é fortalecê-lo. É fortalecer. No gráfico que antecedeu das importações, daquele conjunto de produtos que nós importamos, o único produto que é subvencionado é o petróleo. E havendo choques, depois mais à frente vamos discutir essa questão, havendo choque por via da importação, não vamos deixar de andar, a economia não vai parar, os transportes não vão parar. O que pode acontecer nos alimentos é haver aqui uma substituição de alimentos.
Na ausência de frango, consumir o peixe, na ausência de carne, consumir o peixe, mas não parar de se alimentar. E isto do combustível é diferente. Ou seja, as pessoas vão continuar a importar e o Estado vai ter que continuar a utilizar moeda em divisas. Ou seja, divisas para importar. E se olharmos depois em 2022, ou de 2022 23. a 2023, e já estamos a atender a entrada em funcionamento, pelo menos da refinaria de Cabinda e do Soio. Porque a de Benguela, como se diz ainda, o que a gente tem visto em Benguela é mais a terra com caminhões e boas intenções, mas o trabalho prático não temos assistido. Ainda não avançou. E significa, atendendo esses dados e os cálculos que eu fiz, é que o país poderá, até 2027, gastar 9 mil milhões de dólares com a importação de combustíveis. Nós vamos fazer agora o primeiro intervalo e o único intervalo neste Direto ao Ponto. Quando voltarmos, vamos continuar a olhar para este tema, como Angola está a preparar a sua economia para eventuais crises. Até já. Viva, boa noite, estamos de volta com o Direto ao Ponto, é nosso convidado Job de Sousa e estamos a analisar o tema como Angola pode preparar a sua economia para eventuais crises. Estamos a olhar sobretudo para o setor petrolífero que no fim do dia representa a nossa economia. Subvenções aos combustíveis em 1.000 milhões de dólares é a proposta que temos agora. Sim, Maluco, como disse, nós entendemos que preparar a economia para eventuais choques passa essencialmente também pelo setor petrolífero e até aqui parece difícil. O petróleo, que é a nossa principal fonte de receita, também é um petróleo que pode nos segurar para qualquer choque, mas desta forma refinando internamente e temos uma indústria de refinação mais competitiva. Este cenário apresentam, e aqui procuramos trazer apenas de 2018, porque antes deste período havia um conjunto de subvenções incluídas, a subvenção do petróleo de 2018 a 2022 e aqui tem as estimativas a 2023. Estes valores aqui estão em dólares em função do câmbio do período e aqui está a atender já a redução das subvenções que o Orçamento Geral do Estado prevê. Em 2022, as importações de combustíveis foram na ordem dos 4 mil milhões, 3 mil milhões foi subvenção. Isso significa que o Estado angolano paga 70% do combustível que nós consumimos, ou seja, o Estado paga a maior parte. E para 2023, o cenário prevê uma redução em cerca de 50%. Mas quem é que se prejudica aqui, Job, quando 70% do combustível que é consumido por todos é pago pelo Estado? Este é um tema muito complexo e no próximo slide nós vamos conseguir explicar. Por um lado o Estado, por outro lado as famílias. Porque se o Estado não manter a subvenção, naturalmente não teríamos a inflação que temos hoje. Não teríamos a dívida pública que temos hoje. Não teríamos a taxa de câmbio que temos hoje, por exemplo. É um cenário muito difícil de responder e exige, de certa forma, alguma ponderação. Para 2023, aí onde está o nosso maior desafio, prevê em redução em cerca de 50%, e isso só acontece com dois cenários, com três cenários, se quisermos. O primeiro cenário é se haver uma redução dos níveis de preço no mercado internacional, logo o orçamento não estaria cotado ao preço que está. A segunda, se houvesse um aumento da produção em grande escala. Os nossos dados apontam que em 2023 não há grandes aumentos de produção, exceto a de Cabinda, que prevê para entrar para 2024. E o terceiro cenário é uma redução das subvenções. Este quadro, que me parece ser o mais visível, não estou aqui especular ou afirmar, mas olhando para os três cenários, este me parece ser o mais visível. Este dado apresenta essencialmente uma comparação dos preços dos combustíveis ao longo da nossa região, porque às vezes não temos noção e também que efetivamente nós pagamos pelo combustível, não é? Sim. E a comparação é fundamental. Sim. Acho que aqui a atenção poderia não ser tanta ao Zimbábue, porque é um dos países com mais alta taxa de inflação do mundo,
Mas pegamos Seychelles para cima... Poderia ser África do Sul, Namíbia, ou até poderíamos colocar, segurar a República Democrática do Congo, e por que há muita fuga de combustível de Luanda, de Angola para o Congo, porque o petróleo, a gasolina em Angola e o gasóleo custam acima de $1. E o outro gráfico consegue nos mostrar o quanto é que em Kwanza aqueles cidadãos pagam por litro de gasolina. Portanto, o que nós pagamos em 160, na República Democrática do Congo, chega aos 600 kwanzas. Daí essa fuga massiva ou tráfego de combustível para esse país. Podemos também tirar o mesmo exemplo para a Namíbia e para a Zâmbia. São países que fazem fronteira com Angola e que também, de certa forma, assistimos que há esse tráfego de combustível para essa geografia. E aqui, Malungo, é preciso recordar que temos hoje os preços a esse nível de 160 kwanzas o litro de gasolina e 35 de gasóleo, porque gastamos no ano passado 3 mil milhões de dólares em subvenção. Portanto, é o mais baixo da região, não é? Exatamente. Não temos os dados das Ilhas Comores, mas Angola tem um combustível mais barato. E a pergunta que podemos colocar, e isto é difícil depois de responder, como disse, é: os 3 mil milhões de dólares utilizamos em infraestruturas, aumentamos os salários da função pública, fizemos reformas econômicas, utilizamos esses recursos financeiros para atender outras necessidades do país, ou seguramos o preço do petróleo? Isto aqui é que é difícil. Isto aqui é a grande questão, não é? O metro de superfície, por exemplo, que se prevê para Luanda e que se vai buscar financiamento externo, num ano de subvenção resolvia aquilo. Um ano de subvenção equivale ao salário total da função pública. Um ano de subvenção? Durante o ano, sim. O ano de 2023. Pois é. É um temita. Se tirarmos a subvenção, podemos duplicar o salário da função pública, mas temos consequências derivadas sobre isso. Claro. E o problema é este. Vamos ver o próximo slide e a proposta que nos apresentas aqui. São os cenários de redução do petróleo, do preço, né, e também da subvenção. Nós aqui colocamos dois cenários. O primeiro cenário é havendo uma redução do preço do petróleo ou havendo também aqui uma redução das subvenções. Porque está tudo interligado. Se o petróleo baixar 60, 50, não há condições no orçamento para suprir essa necessidade. O que poderá haver é déficit orçamental, as receitas arrecadadas serão inferiores às despesas, e quando surge essa situação, a tendência do governo não vai deixar de pagar o salário da função pública, não vai deixar de fazer obras de infraestruturas, é reduzir a subvenção. E aqui é aquele cenário em que imagina que o pai vive com o filho, e o filho já trabalha, mas o pai é quem paga a universidade, e o pai ficando desempregado com uma redução de salário vai dizer: meu filho, olha, a partir de hoje vais passar tu a pagares o teu salário. É a subvenção dos combustíveis, uma possível redução da subvenção dos combustíveis. A redução da subvenção dos combustíveis, e na ótica fiscal orçamental, pode gerar, depois com os impactos cambiais que vamos assistir, aumento da dívida pública e aumento dos impostos. O cenário monetário e cambial que se espera, neste caso, e aqui daí o cuidado e não entramos na ilusão do que disse há pouco, que com a redução das subvenções podemos aumentar o salário da função pública, porque a redução das subvenções vai essencialmente aumentar os níveis de preço da nossa economia, que é a chamada uma economia movida a petróleo. Movida a petróleo. E se aumentamos os níveis de preço na economia, o Banco Nacional de Angola é um banco independente, por via da Constituição, no seu artigo 100, e que tem como medida principal manter a estabilidade do nível de preço. E o Banco Nacional, a fazer isso, utiliza a política monetária restritiva. O que é isto em português? É taxas de juro alta, redução da base monetária, desvalorização da moeda. Logo voltaremos a ter aquele câmbio de 700 kwanza por dólar, e os bens e serviços começam a chegar na economia novamente caros. Ou seja, houve uma ilusão monetária, ou poderá haver uma ilusão monetária, as pessoas nominalmente terem mais dinheiro, mas do ponto de vista real, este dinheiro não dá para pagar bens e serviços do que se espera. E o último cenário é aqui a questão das reservas internacionais. São nos cenários em que, quando há uma diminuição das receitas em moeda externa, o Banco Central deve preservar o valor das reservas líquidas internacionais. E havendo essa pressão de importação, ou havendo uma redução significativa das receitas em moeda externa, tendencialmente, e até porque o mercado cambial é livre, há uma desvalorização da moeda, em que traz também consigo inflação e política monetária restritiva. Novamente, há a interligação destes... Daí que é um pouco difícil tomar essa decisão
de retirar ou não a subvenção. Outros defendem, pronto, o que se defende é diminuir, retirar não. É uma redução. Mas é um pouquinho complexo porque é cheio daquele cenário que tem um impacto fiscal orçamental e tem um impacto monetário e cambial. Mas os modelos macroeconômicos não conseguem prever com alguma precisão. Os modelos econométricos, em esses períodos, pode haver aqui alguma incerteza. E é muito difícil prever qual será o choque do ponto de vista cambial. E como a crise em Angola, como dissemos no primeiro slide, é por via cambial e por via da dívida externa, qualquer cenário do ponto de vista que leva à redução das receitas de moeda externa, há naturalmente incumprimento por parte do Estado com seus credores, e a crise de confiança no mercado internacional é muito mais difícil em relação à crise de dívida. Chegamos à parte final. Aqui, Job, são as recomendações. Não tenho questões nenhumas a fazer. Esta é a parte do especialista, naturalmente. O tempo corre. O tempo corre, é verdade. Aqui, esta é uma opinião minha e com base em algumas investigações feitas, que é melhor não mexer na subvenção em 2023. Isto porque a economia começou a respirar recentemente, 2022, 2021 teve 0,7%, 2022 cresceu 3%. Então, qualquer choque pode perturbar o cenário que estamos a viver agora. Então, é de preferência, fazemos alguns cortes nas despesas do orçamento que temos no orçamento. Eu entendo que algumas despesas estão subfaturadas no OGE 2023. Quer citar algumas? E que podem, algumas estradas, algumas escolas que custam 500 milhões de kwanza, poderiam custar 200 milhões. Algumas despesas que não são urgente, que pode também aguardar para 2024. Eu entendo a preocupação do Executivo por via da pressão social também que se vive internamente, mas é natural e é preciso aqui, de certa forma, fazer algumas escolhas, e eu entendo que se fizermos alguns cortes no orçamento, teremos receitas para tentar segurar ainda as subvenções, esperando 2024 a entrada, pelo menos, da refinaria de Cabinda, e no meio ali tentamos em 2025 a entrada com a entrada da refinaria também. Não necessariamente a ao longo desse pressão período. sobre as divisas já vai diminuir. Como disse, a aceleração da refinação da interna. matriz refinação interna é urgente. O que nós gastamos, como vimos nos dados anteriores, a cada 5 anos é suficiente para termos refinaria para o país e sermos autossustentáveis na refinação de petróleos. Então, alguém um dia disse que refinar petróleo em Angola não é viável, e o cenário ali mostra totalmente é o contrário. Precisamos fazer isso urgentemente. Por outro lado, controlar a taxa de câmbio, ou seja, qualquer alteração da redução deve-se ter alguma garantia suficiente que não haverá grandes alterações na taxa de câmbio. E como vimos também no terceiro gráfico, a nossa quantidade de reservas internacionais está muito abaixo e só cobrem 6 meses de importação. Portanto, é 31, qualquer alteração o exigido está a 27. Do ponto de vista cambial, e aqui podemos correr numa crise cambial que vai derivar no aumento de preço. Mas, como a verdade nunca é absoluta e não somos donos de toda a verdade, e numa eventual decisão do governo em reduzir as subvenções, é necessário dizer isso, porque se retirar, estamos a assumir que o preço está a $1, $1,50, e $1 hoje custa 550 kwanza, conforme vimos nos outros países. Aqui o ideal é reduzir. Na eventualidade do governo entender que deve reduzir os recursos que despende para subvencionar os combustíveis, deve fazê-lo de forma não anunciada, de forma impura. Pode fazer de forma paulatina, 10 kwanzas, 20 kwanzas ao mês, sem grandes anúncios, para evitar grandes especulações. E por outra, também uma convulsão social. E uma convulsão social. Ao fazê-lo e evitando a questão da convulsão social, como disse, aqui trago um cenário que pode utilizar um modelo em que parte das populações mais carenciadas e que dependem essencialmente dos táxis, dos produtores que tiram os produtos do campo para os grandes centros de distribuição alimentar, passam a pagar 50% do valor dos combustíveis. Não é justo, e o sistema fiscal tem como essa premissa a justiça e a equidade fiscal. Não é justo quem tem um VX pagar o mesmo preço de que alguém que está a tirar comida de táxi, ou quem está a tirar comida de um ponto longínquo do país para o outro. Isto é para quê? Isto é para reduzir
o impacto do ponto de vista social. Se haver aqui alguma compensação, por exemplo, na questão dos táxis, podemos conseguir, de certa forma, assegurar os preços dos transportes que vai impactar nos preços dos outros produtos. Se haver também uma compensação no pessoal que transporta as mercadorias, podemos também, por via dos custos dos combustíveis, conter o aumento dos preços dos bens alimentares e, assim, reduzir o impacto que essa medida possa ter. João de Sousa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter ido connosco direto ao ponto neste tema tão importante para a economia do nosso país. Obrigado. E assim que nos acompanhou, muito obrigado por nos preferir. O Direto ao Ponto regressa no próximo sábado. Boa noite e continuo com a TV Zim. Vem aí o Show da Zim.